Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 7 de agosto de 2022. Pessoal, nessa semana eu fiz um vídeo aqui no canal duvidando de que o TSE e o STF tenham coragem de cassar o registro da candidatura do presidente Bolsonaro e amparei o meu argumento no conceito de equilíbrio de forças políticas, mostrando que o outro lado, representado politicamente pela cúpula do judiciário, não tem força política suficiente para impedir a candidatura do presidente. Por detrás dessa avaliação existem conceitos teóricos que eu acho que nos auxiliam a entender a natureza do conflito político central que nós vivemos nessa quadra da história do Brasil. E essa questão é tão profunda que eu resolvi voltar a ela, estou aproveitando que é domingo, que dá para fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada, trazer alguns elementos da teoria social do poder, da teoria política, para ajudar vocês a entenderem o que está acontecendo no Brasil nesse momento. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou o seu Pix desse mês, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. Lembrando que as Big Tech de mídia social estão restringindo o alcance dos conteúdos dos canais da direita. Isso afeta a receita do canal. E hoje vou fazer um vídeo bem caprichado para merecer um Pix gordinho de vocês, ok? Vamos lá, gente. Eu vou me socorrer aqui no Max Weber, tá? Quem é Max Weber? Max Weber é um sociólogo alemão que é considerado um dos pais da sociologia moderna. Tá? Existem 3 fundadores da sociologia moderna. Um deles é Emile Durkheim, o outro é Karl Marx e o outro é Weber. Eles se sucederam historicamente, cronologicamente. Durkheim é do final do século XIX, Marx veio em seguida e Weber já produziu seus escritos na transição do século XIX para o século XX. E ele refletiu sobre a questão do poder e da dominação, do exercício do poder e da dominação em determinadas sociedades. Eu vou me socorrer nos escritos teóricos dele, mas não se preocupem, não vou ficar só no sociologuês, vou trazer esse arcabouço teórico para a gente entender o que está acontecendo na sociedade brasileira hoje. Na capinha do vídeo aí eu botei uma frase, né, do Weber que diz que poder é fazer com que os outros façam o que você quer sem recorrer à violência real. Então ele faz uma diferença entre violência real e violência potencial, né, a ameaça do uso da violência. Weber defende a teoria de que, a ideia, né, o conceito de que o Estado é o detentor do monopólio legal da violência. Esse conceito nasce lá da teoria do contrato, no qual a sociedade, para viver em ordem e em paz social, delega ao Estado o poder de polícia, de garantia da lei. Por que isso? Porque nenhuma sociedade é sociedade ou sobrevive como sociedade em desordem. E ao contrário do que dizia a teoria marxista, uma sociedade sempre está em situação de desequilíbrio de poder. Não se confirma na prática a hipótese marxista de que possa existir um equilíbrio total nas relações de poder entre os indivíduos. Esse pressuposto errado, fundamental para o erro de toda a teoria marxista, é de que os indivíduos podem ser totalmente iguais. São desiguais biologicamente e se tornam mais desiguais ao longo da vida pelas experiências que vão vivendo. E uma das dimensões dessa desigualdade é a desigualdade de poder. Então, o poder é desigual entre
indivíduos, dentro de um casal, por exemplo, dentro de organizações, existem hierarquias, pessoas que mandam, pessoas que obedecem, e existem desigualdades de poder na sociedade. Então existem forças sociais que exercem o poder político e, eventualmente, ocupam a máquina do Estado. Mas eu não estou usando aqui o conceito de poder associado exclusivamente à ideia de ocupar a máquina do Estado. Uma sociedade, ela é um sistema, ou pode ser vista como um sistema, que tem subsistemas. Um subsistema social, um subsistema econômico, um subsistema cultural e um subsistema político. Então, determinados grupos sociais podem deter, para usar uma terminologia gramsciana, né, a hegemonia do sistema de crenças e valores, do sistema cultural, e a maioria da sociedade aceita como válidas e desejáveis as ideias e valores desse segmento dominante. Segundo Max Weber, nenhuma sociedade e nenhum sistema sobrevive eternamente numa situação de equilíbrio de forças. Num determinado momento, o sistema vai requerer que uma das partes em disputa pelo poder ganhe a parada e assuma o poder, e que a outra parte se submeta. Aí nós temos o conceito de dominação. A dominação pressupõe o conceito de submissão de quem domina. Quando os derrotados num conflito de poder se submetem pacificamente à dominação dos vencedores, o sistema se reequilibra e a história segue o seu curso. Historicamente no Brasil, para eu utilizar aqui ainda o arcabouço teórico do Weber, né, muita gente não gosta, o sistema de dominação existente no Brasil é de tipo patrimonialista. É um conceito que parte do pressuposto de que a nossa sociedade é dominada pelo Estado. Ao contrário de outras nações no mundo, que nasceram como consequência do processo de evolução histórica e organização da sociedade, e que o Estado foi criado a partir da comunidade, no Brasil, o Estado foi fundado pelos portugueses antes de que existisse sociedade. E essa é uma marca característica das estruturas políticas e de poder na sociedade brasileira. Então, ao longo desses 500 anos de história do Brasil, o nosso sistema de dominação foi hegemonizado por uma elite de poder resultante de uma aliança entre segmentos da burocracia do Estado, da elite do funcionalismo público, dos políticos, e de um conjunto de forças sociais e econômicas que gravita em torno do Estado. Políticos, empresários de diferentes tipos, porque culturalmente, em função do Estado ter nascido antes da sociedade no Brasil, constituiu-se a aceitação da ideia de que é legítimo alguém se valer das suas posições dentro da máquina do Estado ou de benefícios obtidos pela proximidade com os detentores do poder para ascender social e economicamente. Em outras nações, só é legítimo ascender social e economicamente como resultado do trabalho, da produção. E essa proximidade com o Estado, com o governo, a obtenção de benefícios e benesses pela proximidade com o governo é mal vista. Mas no Brasil, isso historicamente sempre foi aceito. Chegamos então à quadra atual da história do Brasil, sobre a qual eu já falei em outras oportunidades aqui. Pela primeira vez na história do nosso país,
um conjunto de forças sociais que está fora da máquina do Estado, composta de empreendedores da iniciativa privada de todos os tamanhos e tipos, profissionais liberais, pequenos, médios, grandes empresários, que em geral sempre viveram fora da máquina do Estado, se insurgiram contra essa aliança de poder, essa elite que governa o Brasil ao longo da história. É uma elite que se renovou. Os pactos de poder, eles vão se renovando, mas são compostos sempre pelos mesmos segmentos. O que acontece é que, às vezes, a evolução da história exige que certos segmentos sejam desalojados do poder e outros sejam aceitos, digamos assim, no country club da elite, né? Recebe a carteirinha do clube. Então, na história do Brasil no passado, as elites no poder eram compostas de elites agrárias, com a aristocracia monarquista, depois com a república e os sucessivos golpes militares. Os militares, né, como burocracia de Estado, ascendem à condição de poder, passam a exercer o poder e substituem segmentos da elite no poder. Com a industrialização e a modernização, a urbanização do Brasil a partir de Vargas, segmentos das elites empresariais urbanas ascendem ao poder de Estado, substituindo em parte as elites agrárias. Lembrando que parte da elite industrial brasileira era a oligarquia agrária anterior, principalmente aqui em São Paulo, a oligarquia cafeeira, que depois industrializou São Paulo. E assim nós fomos evoluindo na história do Brasil, e os sucessivos fatos que a gente costuma estudar nos livros de história, a queda da monarquia, a República Velha, o Estado Novo, a Nova República e assim por diante, são apenas mudanças dentro desse pacto de poder. A natureza do conflito histórico que nós estamos vivendo hoje é outra. Como eu disse, para usar, me perdoem aqui, um termo gramsciano, um conceito, o bloco histórico que quer ascender ao poder político é um bloco que está fora do Estado. Um bloco de forças sociais que se rebelou, especialmente a partir de 2013, 2015, 2016. E que chegou ao governo com o presidente Bolsonaro em 2018. E a situação que nós vivemos hoje, então, é de um conflito no qual há um equilíbrio de forças. De um lado estão essas forças sociais e econômicas, os patriotas de verde e amarelo, e o presidente Bolsonaro, para preservar o seu poder e garantir a continuidade deste projeto, se aliou com parcelas do establishment político, com o PP, com o PL, e é possível claramente observar que ali, eu já fiz um vídeo sobre isso também, há um pacto de poder, não é uma mera coligação eleitoral. A maneira como Arthur Lira, Ciro Nogueira, Valdemar da Costa Neto entraram no pacto, na aliança eleitoral para 2022, é a de quem quer participar do exercício do poder e manter o Brasil na direção que ele tomou em 2018. Do outro lado está uma aliança de forças sociais, o outro bloco histórico, que é composto de um segmento da burocracia do Estado, notadamente no judiciário. A cúpula política do projeto de poder dessa gente está dentro do STF, do TSE hoje, mas estão ali no entorno da candidatura do Lula, que é o candidato deles, o segmento corrupto do sistema político e a nata do empresariado que sempre viveu mamando nas tetas do Estado.
Então esse é o conflito de fundo. Na ciência política a gente chama isso de um conflito estrutural. Por quê? Porque é um conflito de poder de fundo. Um dos dois lados terá que sair vencedor. A pergunta é possível que esse conflito se resolva na democracia, ou seja, sem que um dos lados recorra à violência bruta, real e não apenas potencial, para resolver o conflito? Esse jogo de forças é um jogo de impasse, de teste de forças. O presidente Bolsonaro se aliou com o PP, com o PL, com os republicanos. O presidente Bolsonaro mudou os comandantes das Forças Armadas por chefes leais a ele. E o presidente Bolsonaro tem ao seu lado um segmento da sociedade brasileira que trabalha, produz, vive dos resultados do próprio trabalho. Então tem conosco esse Brasil, que eu chamo de Novo Brasil, que é uma aliança de poder entre esse segmento da sociedade brasileira, que é da iniciativa privada, as Forças Armadas, que são uma burocracia do Estado, e um segmento do sistema político. E do outro lado está a cúpula do judiciário, uma parcela expressiva da elite do funcionalismo público que ingressou no serviço público em concursos nos governos do PSDB e do PT, o segmento corrupto do sistema político e um segmento patrimonialista do empresariado brasileiro, encastelado em algumas federações empresariais, em algum segmento do agronegócio. Tá? O agronegócio ele é complexo. Existe um agronegócio que está do nosso lado, que é o pessoal que está da porteira para dentro, que é quem trabalha mesmo, bota o braço na lida para produzir os nossos alimentos. Existe um segmento da cúpula que envolve as grandes empresas, né, de insumos químicos e assim por diante, que são corporações globalistas que estão do lado de lá, estão do lado do inimigo, assinando esses manifestos pela democracia. O presidente Bolsonaro vem sendo chamado de ditador, de genocida, de autoritário. E eu não me canso de dizer e vou repetir, se o presidente Bolsonaro quisesse resolver isso pela força bruta, pela violência, ele teve essa oportunidade no 7 de setembro de 2021 e optou por não fazer. Optou por não dar um banho de sangue, porque se ele tomasse essa decisão e essa atitude, e ele podia, porque ele tinha povo nas ruas e já tinha os comandantes das Forças Armadas leais a ele. Ele teria que dar consequência à decisão. Botar os tanques nas ruas, fechar jornais, mandar prender as lideranças do outro lado. E o presidente não quis fazer isso. Não quis ter nas mãos o sangue de brasileiros e transferiu a decisão para esse conflito de poder para as eleições de 2022. Eu não tenho dúvida que o outro lado, se pudesse, se tivesse ao seu lado os homens das armas, já teria cassado o mandato do presidente Bolsonaro, prendido Bolsonaro e seus familiares, prendido as lideranças dos nossos movimentos, não apenas o Daniel Silveira, o Roberto Jefferson, alguns jornalistas, o Alan dos Santos que está exilado, mas teria prendido centenas, milhares de conservadores e liberais que estão nas ruas e nas redes sociais liderando o movimento pela mudança e teria imposto o seu poder, mas eles não podem. Então, a natureza do equilíbrio de forças está realmente, exatamente nesse contexto. Eles estão dentro da máquina do Estado, eles controlam as universidades, o sistema educacional, eles têm o apoio das grandes corporações de mídia que fazem parte do Pacto de Poder, uma parcela expressiva da Igreja Católica, e nós somos, digamos assim, a sociedade civil, mal organizada ainda, o pessoal aprendendo a fazer política, a se organizar de 2013 para cá, em aliança com os militares e esse segmento do sistema político tradicional que se aliou ao presidente Bolsonaro.
Então, nós vamos viver agora, daqui até setembro, final de outubro, primeiro e segundo turno dessa eleição, um momento de apogeu, de clímax do conflito. Será que eles aceitarão que a coisa se resolva na urna? Se o presidente Bolsonaro e nós que apoiamos o presidente Bolsonaro vencermos a eleição, eles vão se submeter ao poder político deste grupo emergente, do Novo Brasil? Ou será que o antigo regime vai tentar se rebelar? Essa é que é a grande questão. Pode haver uma ruptura? Pode. Um dos dois lados pode resolver romper. Como eu disse, o presidente Bolsonaro já teve a oportunidade e não quis e transferiu a decisão do conflito para agora. Por isso, gente, que a questão de fundo que nós estamos vivendo aqui não é de estratégia eleitoral, não é de saber se o presidente tem que se moderar ou não tem que se moderar, tem que seguir o que diz o marqueteiro ou não tem que seguir o que diz o marqueteiro. A leitura que o presidente está fazendo, ele está correto nisso, acho que o Carlos Bolsonaro também, é essa que eu estou fazendo aqui. Nós estamos numa disputa de poder político entre dois blocos sociais e, segundo Max Weber, esse equilíbrio não vai durar muito tempo. Num determinado momento, ou o Novo Brasil se impõe e o antigo regime se submete e se retira da disputa pacificamente, ou vice-versa, eles vencem e se impõem sobre nós. A questão não é simples, pessoal, não é simples. É uma situação inédita na história do Brasil. Todas as vezes em que esse tipo de conflito aconteceu no passado, a elite no poder recorreu ao poder das armas e se impôs. O Império sufocou várias rebeliões regionais, Revolução Farroupilha, Inconfidência Mineira e outros, né? O Estado Novo derrotou a Revolução Constitucionalista de 32, aqui dos paulistas, e impôs a industrialização do Brasil a partir do Estado, de cima para baixo. Quando os comunistas tentaram tomar o poder em 64, os militares reagiram armados e restabeleceram a ordem. E agora nós vamos viver talvez o mais profundo conflito estrutural. Exatamente porque nunca as forças sociais e econômicas da iniciativa privada, da sociedade civil, foram tão fortes e demonstraram tanta disposição de mudar as relações de poder e de definir os rumos da sociedade brasileira na direção de valores liberais e conservadores, rompendo com esse paradigma da dominação patrimonialista que nos acompanha ao longo da história, aos quais a esquerda se aliou. Em 2002, quando Lula ganhou a eleição presidencial, abandonou o discurso da ruptura e se aliou a essas forças retrógradas. E de lá para cá, o que a gente está assistindo é exatamente isso. A reação da sociedade que vive do próprio trabalho e que não quer que o Brasil vire socialista, comunista, ou que continue vivendo com esta elite carcomida e burocrática que nos domina há 500 anos. Espero ter sido claro e didático, ter sido bem entendido, espero merecer um pix bem gordinho de vocês aqui, ok? Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários pelo canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, pouco antes das 2 da tarde. Lembre-se, o vídeo está acabando.
Logo depois da vinheta, abre o aplicativo do seu banco e pinga seu Pix aí. As Big Tech de mídia social estão restringindo o alcance dos vídeos e conteúdos da direita. Seu apoio financeiro, seu compartilhamento é fundamental para ajudar a manter o trabalho que fazemos aqui de análise independente, comprometida com valores liberais e conservadores e com a reeleição do presidente Bolsonaro. Amanhã tem mais.